Tá. Né? Porque... Mas a partir do momento que você citou que tem gente na família, mãe, irmã, enfim, a partir de qual idade, então, por exemplo, criança ou adolescente deve fazer um exame? Não há uma recomendação específica, né? não. Porque é possível a própria criança também ter hipo ou hipertireoidismo, né? São alterações que podem aparecer na infância. Sim, não tem uma recomendação a partir de tal idade se faça. Se há uma história, se há uma avaliação médica, deve-se comentar que esse dado familiar existe para que o médico possa fazer a solicitação. Tá certo. A Maria Aparecida, do bairro Aparecida, ela perguntou qual a relação entre o T4 e o TSH. Quando um está baixo, o outro não. Quais as consequências disso? Eu não sei se ela está citando o T4 ou o TSH baixo, mas enfim, a relação entre um e outro. A relação é que o TSH é o hormônio que estimula a produção do T4. Tá. Então, quando o T4 está baixo, o TSH normalmente está alto. Isso numa pessoa normal. Uma pessoa que esteja com o que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, tireoide funcionando. Então, por exemplo, se você tem pouco hormônio tiroidiano na sua corrente sanguínea, você tem muito TSH. Tá. Se você tem muito hormônio tiroidiano, muito T4 na corrente sanguínea, você tem pouco TSH. Tá. A relação é essa, basicamente. A Sandra do Alípio de Melo pergunta o seguinte: quem tem problemas da tireoide pode fazer tratamento com um clínico ou deve procurar um endocrinologista? Uma outra pessoa também perguntou alguma coisa relativa, mas vamos começando a responder. Eu acho a pergunta de quem foi. A pergunta simples, né? Um clínico, nós todos somos clínicos. Para a gente fazer endocrinologia, a gente tem que ter feito clínica médica, né? Então, um clínico capacitado, né, que está dando atenção e o tratamento está dando resultado, ela está em boas mãos, não precisa do especialista. Se precisar de uma avaliação, né, de uma consulta, sempre bom a gente ter uma outra opinião. Você pode consultar com o endocrinologista e retornar para o seu clínico, vai apenas confirmar. Nós, médicos, nós não temos essa questão de, eu vou pedir uma outra opinião, ele vai ficar chateado. Isso não existe, né? Vai só corroborar. A outra que perguntou, na verdade, é a Márcia do Belvedere, que diz que tem que realizar uma biópsia da tireoide e gostaria de saber onde é feito, qual o profissional indicado para fazer essa biópsia. O próprio endocrinologista faz essa biópsia no consultório. Na verdade, o nome não é biópsia, é uma punção aspirativa. Punção aspirativa, né? Ela também pode fazer em algum local que tem ultrassonografia. Hoje nós estamos usando esse recurso. Facilitou muito a nossa vida. Porque você, com um ultrassonografista capacitado, você já vai direto com a agulha naquela região que precisa, né? Então você vai direcionar esse exame. 20% das punções podem dar um falso negativo que a gente precisa de repetir ou não vai dar material suficiente. Isso é comum, então às vezes tem que repetir. Quem já fez uma punção e não veio nada, é importante falar que isso é comum de acontecer. Não é que, será que deu alguma coisa ruim que vai ter que repetir? Não, porque vem material insuficiente mesmo, não tem nada de falha técnica não. Então deve repetir novamente essa punção. Tá certo. O Alexandre, lá do Sion, pergunta se a síndrome de Graves, acho que vocês tinham comentado sobre ela no início, é um tipo também... Doença de Graves. Doença de Graves, isso. Se pode atacar a saúde dos olhos. Sim, a doença de Graves, como a gente comentou, ela é uma doença de origem autoimune. Existe um anticorpo que é produzido de forma desordenada no corpo e na tireoide ele estimula a produção de hormônio levando ao hipertireoidismo. Mas esse mesmo mecanismo de estímulo da tireoide pode acontecer nos olhos. Então existe um estímulo à proliferação das células conjuntivas dos olhos, onde os olhos estão alojados, na órbita. Então o que começa a acontecer é que há um inchaço desses tecidos nos olhos, esses olhos podem se protundir, né, saem para fora, pode haver inflamação, pode até haver risco de perda visual. Então a associação entre a doença tireoidiana e a oftalmopatia de Graves, que é o acometimento ocular dos olhos, é uma coisa frequente na prática. Essa é uma coisa interessante, né, que hoje a gente comentou lá nas ciências médicas, os alunos, né, o tema foi sobre oftalmopatia e uma coisa que o pessoal riu muito, porque eu perguntei assim, a primeira coisa que você pergunta para esse paciente, você está dormindo de olho aberto, né, aí todo mundo ficou espantado, né, e você tem que perguntar isso para o acompanhante, porque com essa protrusão você não tem aquela lubrificação, então ela fica exposta, você pode ter um problema ocular gravíssimo, que é uma ceratose, e com isso levar até a consequências danosas, como até perda visual. Então, ficar muito atento nesse paciente, né? Muitas vezes o oftalmologista te encaminha esse paciente com exoftalmia para você fazer essa correlação de doença tiroidiana, que pode vir só no olho ou pode vir nos dois. Ou seja, o olho, ele fica protuso, ele fica para fora, então não consegue fechar toda a pálpebra. E isso pode acontecer antes, durante ou depois do problema tiroidiano. Assim, não existe uma norma, isso pode ser detectado a qualquer momento. Daí que veio o nome da doença, né? Graves. Foi o Dr. Graves que descreveu essa oftalmopatia. Então, o correto do nome da doença seria doença de Graves Basedow. Basedow veio depois,
né? Mas na verdade a doença ficou conhecida no meio médico como doença de base do Graves, que é a alteração oftalmológica com problema tiroidiano. A Márcia, do bairro Pompeia, diz que foi diagnosticada com hipotiroidismo e tem também um nódulo na tireoide. Ela diz que antigamente ela era mais ativa, hoje está muito lenta, preguiçosa, engordou em pouco tempo. O médico recomendou a punção, mas ela não quer fazer o exame, pois acredita ser muito doloroso. Existe um exame mais simples que substitua a punção da tireoide, do nódulo? É aquilo que eu falei, né, mais cedo. É verdade, nódulo, quando a gente estuda e quando a gente dá aula, a gente diz o seguinte: nódulo é igual a punção. Se você tem um nódulo, você tem que puncionar. Desde que esse nódulo seja puncionável. Porque com o advento do ultrassom, e o ultrassom hoje eles estão vendo até em 3D agora, né? E já consegue saber até o partímetro que o menino vai torcer dentro do útero. Então, uma coisa, então eles estão descobrindo nó de 3 milímetros, 4 milímetros, é um nó que não tem repercussão clínica nenhuma. Nem justificaria uma punção. De jeito nenhum, não tem como a agulha funcionar um nó desse tamanho. Né? Não consegue. E realmente, na verdade, a fobia é maior do que a dor. Porque não é agradável a gente imaginar que um médico vai vir com uma agulha no seu pescoço e vai funcionar. Mas depois que você faz, a gente que faz muitos consultórios, a gente pergunta para o paciente: e aí, doeu mais antes do que durante? Quer dizer, o pré, né? O pré, a gente fica meio apavorado com aquilo, mas fazendo com cuidado, com a técnica certinha, né? Que às vezes a gente fica muito preocupado com isso, com a técnica, às vezes com o ultrassom, a gente quer mandar tudo para o ultrassonografista fazer, mas às vezes a técnica com o ultrassom é mais dolorosa do que você fazer sem a visão do ultrassom, que a gente faz quando os nódulos são maiores, dá para a gente enxergar. Porque o ultrassonografista, ele vai olhando para a tela do computador e vai tentando seguir a agulha, né, com o nódulo. Então aquilo pode ser mais doloroso. Né? Agora não, você tendo uma mão sensível, uma experiência para fazer a punção, você consegue isolar aquele nódulo ali e fazer aquela punção. Agora ali. Vocês colocam também um anestésico antes? Tem. Né? Na verdade, o anestésico, isso é um pouquinho questionável. Porque os citopatologistas, os anatopatologistas que vão fazer o estudo dessa lâmina, depois que a gente puncionar, a gente faz a punção, tira o material e manda para um médico anatopatologista colocar no microscópio e olhar. Então eles dizem que o anestésico, por ser ácido, ele faz uma dessaturação, ele desidrata a célula, então o esfregaço fica mais mal feito, então fica pior. Então o que a gente faz muito no consultório, por exemplo, é gelo. Gelo é excelente anestésico, você coloca o paciente, é bom que ele relaxe um pouquinho, você coloca uma bolsa de gelo aqui, deixa aqui, o gelo faz mais vasoconstrição, sangra menos, tira um pouquinho da dor, né? Mas para esse paciente é isso, se o médico recomendou fazer a punção, tem que fazer isso aí, não adianta você saber que tem um nódulo e falar, não, estou com medo de fazer e doer. Não, se for o caso, pede fazer uma anestesia, local pequenininho ali e pronto. Eu posso, inclusive, dar o meu depoimento pessoal. Eu já fiz e não senti, não. E olha que eu não gosto, sou muito amiga de agulha, não. Mas foi super tranquilo, não senti dor antes. Eu realmente sofri mais antes do que durante. Não teve problema não, Márcia, pode ir, vai tranquila. Foi xará, né, Márcia? Foi meu xará, pode ir tranquila, tá? Seguinte, nosso tempo acabou. Mas muitas perguntas chegaram. Chegou a pergunta do Otacílio, lá do Carlos Prates, da Isa do bairro Mangabeiras, da Rosália do bairro Gutierrez, da Sheila do Barreiro, Jurandir do bairro Castelo, Emerson do bairro Cidade Nova e Tereza do bairro Inconfidente. Eu vou fazer o seguinte para todos vocês. Eu vou pedir aos médicos aqui que retornem na semana que vem. Nós vamos fazer um segundo programa com esse tema. A gente aproveita, aborda os temas que não deram tempo de terem sido respondidos ao longo do programa. E, inclusive, as perguntas de hoje que ficaram, porque eu não gosto, eu peço as pessoas para participarem, então eu não gosto que elas fiquem sem resposta. Então, na próxima segunda-feira, vocês estão convidados, as suas perguntas serão as primeiras a serem respondidas ao longo do programa. E quem está nos assistindo, inclusive, na reprise, pode já mandar por e-mail a pergunta, se quiser, porque aí também na semana que vem, na hora que a gente chegar, a sua pergunta já está aqui nas nossas mãos para os médicos responderem. Pode ser? Podem voltar na próxima segunda. Depois a gente conversa sobre a possibilidade. E eu agradeço muito a participação de vocês hoje. Obrigado. Como viram, de extrema importância, porque muitas pessoas se identificam, muitas pessoas participaram. Tá certo? O Pensaúde de hoje está chegando ao fim e antes eu gostaria só de lembrá-los novamente da campanha Faço Parte, que ela agora abraça novas frentes de trabalho e conta com a sua colaboração para continuar a sua missão. Com os recursos arrecadados, além da manutenção dos veículos de comunicação da Rede Catedral, a campanha Faço Parte também é responsável pela construção da Catedral Cristo Rei e pela revitalização do Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. Então faça parte você também.
Para entender como fazer, é só ligar em horário comercial para o telefone 3209-3559. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o programa nos nossos horários alternativos. Terça, às 4h45 da tarde, quinta, às 2h30 da manhã e sexta, às 7 da manhã. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você na próxima segunda-feira para fazermos mais uma vez o programa Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e pense saúde sempre.